Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Pessoal, vamos falar de uma daquelas possíveis causas da dispepsia secundária, lembra? Nós vamos aprender aqui como identificar a doença do refluxo gastroesofágico, como diagnosticar, como tratar e como acompanhar esses pacientes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Pessoal, vamos começar entendendo o que é a doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença acontece, gente, quando o refluxo do conteúdo gástrico ele começa a passar para o esôfago e começa a causar sintomas ou complicações clínicas. Ou seja, o refluxo isolado ele não significa doença. A gente vai conversar, ele é até fisiológico. Tá? Mas quando esse refluxo gera desconforto, começa a gerar sintomas ou então começa a gerar danos nesse esôfago, aí sim nós estamos diante da doença do refluxo gastroesofágico, tá? E ela é definida, gente, por uma constelação de achados. A gente pode ter aí os sintomas típicos, sem nenhuma lesão visível, ou então já encontrar ali erosões esofágicas na endoscopia, né? Em alguns casos a gente pode encontrar até as complicações mais sérias, como a estenose péptica, o esôfago de Barrett e em situações mais graves, até mesmo o adenocarcinoma de esôfago, tá? Então guardem isso, doença do refluxo gastroesofágico é muito mais do que uma azia que o paciente te reclama, tá? É um espectro que vai desde sintomas leves até lesões estruturais e complicações potencialmente malignas, beleza? E aí, pessoal, aquela pergunta retórica de sempre, né? Doença do refluxo gastroesofágico é comum ou nada? Na verdade, gente, a DRGE é um dos distúrbios mais frequentes do trato gastrointestinal, tá? Em países desenvolvidos, os estudos mostram aí que a prevalência gira em torno de 10 a 20% da população, o que é um número bem alto, né? E olha esse dado nacional. Um estudo feito ali na região sul do Brasil mostrou que cerca de 30% da população relata pelo menos um episódio de pirose por semana. 30%, gente, praticamente então um terço da população sente pirose com essa frequência. Então, sim, pessoal, DRGE é extremamente comum e por isso mesmo a gente precisa estar muito bem afiado para identificar, para diagnosticar e manejar bem esses pacientes. Beleza? Tranquilo até aqui? Certo, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês como ocorre a doença do refluxo gastroesofágico. Mas para a gente entender o que não está funcionando bem, a gente precisa entender como é o funcionamento normal e o que é esperado no fisiológico, certo? Então vejam só, tudo começa ali com o esfíncter esofágico inferior, né? Que também é chamado de esfíncter gastroesofágico. Esse carinha, gente, é a principal barreira que nós temos contra o refluxo, tá? É como se fosse uma válvula que impede que o conteúdo do estômago se volte ali para o esôfago, certo? Fisiologicamente, pessoal, ocorre refluxo gastroesofágico em todos nós, tá? Especialmente depois das refeições. Isso é considerado fisiológico e não causa sintomas, tá? Então, você não vai sentir nada, a não ser que você tenha, né, a doença do refluxo gastroesofágico, porque é um refluxo fisiológico, rapidinho, pequena quantidade, brevemente, especialmente ali nos períodos depois da refeição. A grande questão é quando esse mecanismo falha. Tá? E aqui é onde entram os principais mecanismos da doença do refluxo gastroesofágico. O mais importante de todos, gente, prestem atenção, são aqui relaxamentos transitórios frequentes do esfíncter esofágico inferior, tá? É a principal causa da doença do refluxo. Esse esfíncter, gente, ele se abre fora dos momentos em que ele deveria abrir e mais, ele fica por mais tempo aberto do que o normal, permitindo aí que o conteúdo ácido do estômago reflua ali para o esôfago com maior frequência e duração de tempo. E o que leva esse relaxamento anormal do esfíncter esofágico inferior? Nós temos aí algumas causas principais, por exemplo, esclerodermia, manipulação cirúrgica ali da região do esôfago, uso de tabaco, né? Temos aí também alguns medicamentos como bloqueadores dos canais de cálcio, lembra? A gente utiliza, por exemplo, lá na hipertensão, beta-bloqueadores, né? Também utilizamos na hipertensão, nitratos, né? Que a gente utiliza ali na doença arterial coronariana. Então,
são medicamentos que podem causar. Mas, na maioria dos casos, gente, nós não encontraremos uma razão para esse relaxamento anormal do esfíncter esofágico inferior. Então, apesar de tentarmos encontrar o vilão, na maioria das vezes a gente não sabe quem causa essa alteração do relaxamento do esfíncter, tá? Mas além desse relaxamento anormal, gente, outro mecanismo importante é a pressão reduzida desse esfíncter, ou seja, quando o tônus basal dele está baixo. Isso pode acontecer, por exemplo, em pacientes que têm hérnia de hiato, tá? Que é uma alteração anatômica que favorece esse refluxo, tá? A hérnia de hiato, gente, ela acontece quando uma parte do estômago se projeta do diafragma para cima, tá? Lembra ali o hiato diafragmático? Então, ali entra, né, o esôfago, logo abaixo tem o estômago, né? E a hérnia de hiato é justamente isso, quando uma parte do estômago passa para a parte de cima do diafragma ali pelo seu hiato, tá? Ou seja, parte desse estômago vai estar ali dentro da cavidade torácica, tá? É uma situação bizarra, tá? E é um fator de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Embora, anotem aí, nem todo paciente com hérnia hiatal, ele vai ter DRGE, tá? É um fator de risco, mas nem sempre ele tem a doença, beleza? Além disso, gente, outros fatores podem desencadear ou piorar o refluxo. Aí nós temos, por exemplo, a obesidade e a gestação, né, que ambas aumentam a pressão intraabdominal, né? Também nós temos aí a gastroparesia diabética, que é uma neuropatia autonômica causada pelo diabetes, tá? Aqueles produtos de glicosilação avançada que a gente conversou lá na aula de diabetes, eles geram lesão nos nervos, né? E aqui está gerando lesão nos nervos que comandam aqui o trato gastrointestinal, especialmente o nervo vago, certo? E também, gente, a síndrome de Sjögren, tá? Que é uma doença reumatológica no qual autoanticorpos começam a atacar glândulas que produzem líquidos. Então, lágrima, saliva, tá? E aqui a gente está especialmente falando da saliva, que vai causar aí secura, tá? E essa diminuição da produção de saliva também pode contribuir para a doença do refluxo gastroesofágico, beleza? Então, pessoal, como vocês podem ver, a fisiopatologia da doença do refluxo, ela é multifatorial, pode ter muitas coisas aqui, tá? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vamos encontrar o fator causal. Tá bom? Então é importante entender esses mecanismos porque eles ajudam na abordagem clínica, mas na maioria das vezes não vão mudar nossa conduta, certo? Beleza, pessoal. E quando é que a gente deve suspeitar de doença do refluxo gastroesofágico? A resposta começa, gente, pelos sintomas que a gente chama de sintomas típicos, tá? Gravem em letras garrafais esses dois sintomas, pirose e regurgitação. O principal deles, a pirose, é aquela sensação de queimação retroesternal, tá? Geralmente ela pode ser descrita como começando no epigastro e vai subindo até a base do pescoço. Lembra da pirose? Essa pirose, gente, ela tem uma sensibilidade de cerca de 70% para o diagnóstico da doença do refluxo, o que quer dizer que ela está presente em muitos casos, mas ela não é exclusiva da doença, tá? A ausência dela não descarta a DRGE, nem a sua presença confirma, tá? Mas a presença dela aumenta bastante a probabilidade desse sintoma ser pela doença do refluxo. A pirose, ela pode ocorrer espontaneamente ou então depois das refeições, principalmente ali após aquela ingestão de alimentos mais pesados, ou então quando o paciente se deita após alguma refeição, né, pode ali precipitar a pirose. E um detalhe importante, gente, é que essa queimação ela costuma melhorar com medidas simples, por exemplo, beber água, beber leite ou usar algum antiácido, tá? Isso é algo que, se o paciente relatar, ajuda bastante aí na suspeita clínica também, certo? Outro sintoma típico da DRGE, gente, é a regurgitação, que é aquela sensação de retorno do conteúdo gástrico até a boca, até a hipofaringe, tá? E aí, se o paciente tem pirose associado à regurgitação, aí a sensibilidade do diagnóstico sobe para 80%. Ou seja, na presença desses dois sintomas juntos, aumenta ainda mais a chance de estarmos lidando com um caso de DRGE.
Beleza? Então, lá naquele paciente com dispepsia, como a gente faz para saber se a causa é a doença do refluxo gastroesofágico? Uma das principais formas é justamente questionar se o paciente tem pirose e ou regurgitação. Esses sintomas, pessoal, pirose e regurgitação, não fazem parte da síndrome dispéptica, tá? E nem sempre o paciente precisa ter dispepsia para ter DRGE. Tá? A doença ela pode se apresentar associada a sintomas dispépticos, então a gente teria pirose mais regurgitação associado a algum dos sintomas da síndrome dispéptica, mas também o paciente pode se apresentar isoladamente apenas com pirose e regurgitação, tá? E por vezes, gente, até com outros sintomas. Olha só, além dos sintomas típicos, a doença do refluxo gastroesofágico, gente, também pode se manifestar com outros sintomas. Aí nós temos, por exemplo, disfagia e odinofagia, tá? Um parênteses aqui, porque esses dois são sinais de alarme, tá? E aí, quando o paciente apresentar algum desses aqui, já tem indicação de endoscopia. A gente já vai conversar sobre isso. Também, o paciente pode apresentar com os sintomas que a gente chama de extraesofágicos, tá? Então, o paciente pode se apresentar aí com tosse crônica, rouquidão, laringite crônica, erosão dos dentes, gente, globus faríngeo, que é aquela sensação de bolo na garganta, como se tivesse uma bola, um nó na garganta, tá? Gotejamento pós-nasal, pela regurgitação ácida, ali pode causar também sinusite, otite média, aumenta o risco aí de pneumonia recorrente, tá? Porque faz microaspirações aí desse líquido que é regurgitado, né? Aumenta o risco de câncer de laringe também, tá? Em casos aí mais graves, mal controlados, né? A longo prazo pode causar. E aí, gente, o negócio é tão sério que a DRGE pode causar sintomas semelhantes aos da asma, tá? Tem casos aí de pacientes que apresentam quadro de asma que se inicia na idade adulta, tá? E aí eles não respondem bem ao tratamento de asma. Por vezes, se você vai olhar ali, os sintomas deles podem ser resolvidos com IBP, tá? Mostrando que possivelmente a causa dessa asma é, na verdade, uma doença do refluxo gastroesofágico. Olha que bizarro, gente. Isso acontece por conta da microaspiração desse conteúdo gástrico, né, que vem pela regurgitação. E também pelo reflexo esôfago-brônquico, tá? Que acontece ali pela irritação da mucosa esofágica, que transmite um reflexo de broncoconstrição ali pelo nervo vago, tá? Gerando aí também os sintomas semelhantes ao da asma. Acredita nisso? Olha que bizarro. O negócio aqui, gente, é tão sério que quando nós formos conversar sobre tosse crônica, vocês vão ver que a doença do refluxo gastroesofágico está entre uma das principais causas de tosse crônica, tá? Então, resumindo, a doença do refluxo gastroesofágico, gente, vai muito além de queimação, beleza? Maravilha, gente. Aqui eu trouxe para vocês uma provocaçãozinha, tá? Que as provas adoram ver se o aluno tá ligado. Dispepsia, a gente conversou e viu que tem muita relação com H. pylori, certo? E a DRGE, tem alguma relação com essa bactéria? E a resposta direta, gente, é não. O H. pylori não tem um papel importante na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Ela não é considerada aí um fator causal relevante para o refluxo. Então, às vezes a prova vai colocar lá para você: o H. pylori é uma importante causa de doença do refluxo gastroesofágico, certo? E aí, se você não sabe, obviamente você vai pensar: pô, se essa é a infecção mais comum do estômago, provavelmente é uma causa de doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é uma importante patologia do esôfago. Mas está errado, gente. Não misturem dispepsia com doença do refluxo gastroesofágico, certo? Beleza, professor. Então, paciente está com doença do refluxo gastroesofágico. Se porventura vier aí com uma endoscopia, com biópsia mostrando H. pylori positivo, eu deixo para lá então, né? De forma alguma, gente. O fato do H. pylori não ter correlação direta com a doença do refluxo gastroesofágico não significa que a gente vai ignorar a presença do H. pylori quando ele foi identificado, tá? Pacientes com a infecção confirmada, gente, devem ser tratados para a erradicação da bactéria, tá? E isso é principalmente para prevenir complicações, úlcera gástrica, úlcera duodenal e até malignidades gástricas como o adenocarcinoma gástrico, certo? Mas aqui
que na DRGE não tem indicação de tratamento empírico para erradicação da bactéria, tá? Ou seja, se você não ver o bicho, você não vai dar antibiótico para o paciente. Fechou? Então, resumindo, o H. pylori não é causa de DRGE, mas quando está presente, você viu o bicho lá no exame, a gente trata, tá? Não por causa do refluxo, mas pelos riscos associados à própria bactéria. Beleza? Excelente, pessoal! Agora que a gente já sabe o que é a doença do refluxo gastroesofágico e quais são os sintomas mais comuns, vamos ver como abordar o paciente na prática. Então, você está lá no consultório, chega o paciente e te fala que está com azia. E aí? Vamos lá, começando pela anamnese, gente. A primeira coisa é questionar os sintomas típicos, tá? Pirose e regurgitação. Esses são os principais marcadores clínicos da DRGE, então não dá para deixar passar, beleza? Depois, a gente precisa perguntar aí sobre a frequência, a gravidade, o momento em que os sintomas acontecem, se é mais de dia, mais de noite. Perguntar também sobre a duração dos episódios, tá? Um ponto muito importante, gente, é identificar também os gatilhos, tá? O paciente costuma ter os sintomas aí depois de alguma comida específica, comidas gordurosas, refeições mais pesadas, mais volumosas, álcool, café, ou até mesmo aí em situações que não são alimentares, por exemplo, o estresse, tá? Perguntar se os sintomas pioram quando o paciente se deita, tá? Se tem alívio com antiácido, isso também é típico, tá? E ajuda a gente aí no raciocínio clínico da DRGE. Aí, gente, também não podemos esquecer dos sintomas extraesofágicos, lembra? Tosse crônica, laringite, rouquidão e até mesmo aí sintomas respiratórios como asma mal controlada, né? Pode ser que seja a causa aí o refluxo, certo? E claro, gente, é essencial, na verdade é obrigatório perguntar um por um todos os sinais de alarme, tá? Porque esses sinais, pessoal, eles podem indicar complicações mais sérias, como aí uma esofagite grave, estenose péptica ou às vezes até o câncer de esôfago, tá? E aí a presença de qualquer um desses sinais de alarme, gente, é indicativo de já solicitar a endoscopia logo nessa primeira consulta, certo? No próximo slide eu vou mostrar para vocês os sinais de alarme que são praticamente ali os mesmos da dispepsia, tá? Então vai ficar mais fácil de lembrar, beleza? Pessoal, não esquecer, tá? Como em todas as consultas, de utilizar o método clínico centrado na pessoa, tá? Especialmente o CIF, tá? Então, avaliar como o paciente se sente em relação a esses sintomas, se tem algum medo, né? O que ele acha que é, qual é a ideia do paciente em relação aos sintomas, como esses sintomas têm impactado a vida desse paciente no dia a dia, o que ele espera de nós nessa consulta, né? Alinhar tudo isso, gente, logo ali que você estiver na etapa de exploração da consulta, é fundamental para você guiar aí a consulta e ter ali um encontro de agendas nessa consulta, tá? A agenda do paciente com a sua agenda e, consequentemente, o paciente ter uma adesão ao que você propôs para ele ali, beleza? Aí no exame físico, a gente vai focar mais aí, especialmente, avaliação do peso, altura, cálculo do IMC, né? Porque lembra, a obesidade é um fator de risco importante para a DRGE e também, gente, a avaliação do peso, ela pode revelar aí uma perda de peso, né, que pode configurar um sinal de alarme, certo? Outro ponto importante do exame físico, gente, é a avaliação do abdômen, né? Se você consultar um paciente com sintomas gastrointestinais e não examinar o abdômen dele, você pode ter aí um bom prejuízo no seu raciocínio clínico. Então, exame físico completo do abdômen, tá? Inspecionar, auscultar, palpar, percutir, certo? Mas aqui na DRGE, normalmente, o exame é sem alterações, tá? Presença de algum desconforto ali no epigastro durante a palpação pode aparecer, mas massas, visceromegalias são sinais de alarme, tá? E já indicam endoscopia, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos seguir aqui. Pessoal, esse slide aqui vocês já conhecem da aula de dispepsia. Se ainda não assistiu,
assiste ela depois, tá bom? Aqui é o nosso mnemônico, acid vomits, tá? Que nos ajuda a lembrar dos sinais de alarme, que agora é tanto da dispepsia quanto da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Se vocês forem olhar o BMJ, ele vai colocar menos do que esses sinais de alarme aqui. Por outro lado, se você for olhar no UpToDate, ele coloca exatamente os mesmos sintomas, tá? Sinais de alarme. Então, pessoal, vamos aqui utilizar o acid vomits, tá? Para a gente não deixar passar nenhum paciente que tenha sinal de alarme sem endoscopia. Então, aí nós temos anemia ferropriva inexplicada, né? Que é aquele paciente que você não encontra a causa da anemia ferropriva. Então, por exemplo, não é uma mulher que está com o volume menstrual aumentado, não é uma criança, por exemplo, que a gente suspeita de parasitoses intestinais, né? Então a gente não sabe de onde veio essa anemia. Opa, pode ser um sangramento, consequentemente é um sinal de alarme, certo? História familiar de câncer gástrico ou esofágico, tá? Perda de peso involuntária, tá? Aí geralmente mais do que 5% em no mínimo 6 a 12 meses, disfagia, vômitos persistentes, né? Odinofagia, massa palpável no abdômen que a gente acabou de conversar. Se o paciente tiver idade maior ou igual a 60 anos, não precisa ter nenhum outro sinal de alarme. A gente já solicita também a endoscopia. Falha no tratamento empírico, tá? Então você vai aqui tratar, lembrando que aqui a gente não faz erradicação empírica de H. pylori, tá? A gente vai falar daqui a pouco de tratamento empírico. Aqui é exclusivamente com inibidor de bomba de prótons, tá? Sinais também aí de sangramento gastrointestinal também é sinal de alarme. Gente, então qualquer um desses aqui é sinal de alarme, tá? Na DRGE, e se o paciente apresenta qualquer um desses achados, logo nessa primeira consulta, a gente vai solicitar endoscopia para ele. Beleza? Pegou? Maravilha. Pessoal, gostaria de trazer esse ponto aqui para a nossa discussão, tá? Porque é um ponto importante para as provas. Quando nós falamos em doença do refluxo gastroesofágico, gente, nós temos um documento muito importante, que é o Consenso de Lyon 2.0, tá? Sua última versão foi em 2023. Segundo esse consenso, gente, só é possível termos um diagnóstico de certeza de DRGE por meio da endoscopia ou então de um exame chamado pH-metria de 24 horas. Sendo que pela endoscopia digestiva alta nós teremos aí certeza de DRGE se o paciente apresentar o resultado com presença de esofagite erosiva de graus B, C ou D, tá? Segundo a classificação de Los Angeles, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ela, ou então ter esôfago de Barrett confirmado, tá? Pela biópsia, ou então estenose esofágica, que é uma complicação crônica do refluxo, tá? E o segundo caminho para o diagnóstico de certeza é através de exames aí da monitorização prolongada ali da acidez do esôfago, tá? Que é a pH-metria de 24 horas. Esse exame, gente, ele funciona por meio da introdução de um fiozinho, tá? Que passa pelo nariz do paciente e desce até o terço distal do esôfago desse paciente. Aí na pontinha, esse fio ele tem um sensor que mede a presença de refluxo, a quantidade, a intensidade desse refluxo, tá? E aí do outro lado, da parte que está de fora do paciente, do outro lado do fio, fica um aparelho, né, em que o fio fica acoplado e aí vai gravando os resultados, tá? Aí para fazer o exame, o paciente fica 24 horas com esse fiozinho dentro do esôfago medindo o refluxo, tá? Aí, como diagnóstico de certeza, a gente vai olhar principalmente dois critérios aqui, que é o que o exame mostra pra gente, que é o tempo de exposição ácida total, né, acima de 6%, ou então mais de 80 episódios de refluxo ao longo das 24 horas do exame. Isso quer dizer que em 24 horas, gente, o paciente teve mais de 6% do tempo com exposição ácida ali no seu esôfago, ou então teve mais de 80 episódios de refluxo, tá? Se qualquer um desses achados estiver presente, tanto na endoscopia como na pH-metria, a gente tem aí um diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico, certo?
Eita, professor, agora você bugou minha cabeça. Eu já ouvi falar que o diagnóstico de DRGE é clínico, ou então que eu poderia fazer o tratamento empírico com inibidor de bomba de prótons e, se o paciente melhorar, falava a favor de doença do refluxo gastroesofágico. Mas aí você me diz que o diagnóstico de certeza da doença do refluxo só é possível por meio daqueles achados específicos ali na endoscopia ou pH-metria. Então quer dizer que para todo paciente que eu suspeitar de doença do refluxo, eu preciso solicitar a endoscopia ou a pH-metria, certo? Na verdade, não, gente. O próprio consenso de Lyon nos orienta o seguinte: se o paciente tem sintomas típicos, pirose, regurgitação, e não tem sinais de alarme, a gente pode fazer o chamado teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons, tá? Como é que funciona? A gente prescreve o inibidor de bomba de prótons, tá? Tipo omeprazol, por 4 a 8 semanas, tá? E aí reavalia esse paciente. Se o paciente melhora, beleza, é muito provável que a causa dos sintomas seja o refluxo. Agora, se ele não melhora, aí sim precisa investigar com endoscopia, tá? Para descartar outras causas e avaliar se existe realmente a doença do refluxo gastroesofágico, beleza? E aí, no contexto de a gente fazer a endoscopia e ela dar normal, a gente precisa solicitar a pH-metria, beleza? Então, é mais ou menos esse o fluxo. Fez sentido, pessoal? Isso aqui, gente, é muito importante vocês entenderem. A maioria dos casos de doença do refluxo gastroesofágica é diagnosticada só com base na avaliação clínica e no teste terapêutico com IBP. Na prática, o diagnóstico é clínico na maior parte das vezes, tá? A gente escuta a história do paciente, identifica sintomas típicos e, se não há sinais de alarme, a gente faz o teste terapêutico. Se o paciente melhora com IBP e não tem sinal de alarme, não tem necessidade de pedir endoscopia ou pH-metria de 24 horas, tá? Então, em resumo, a endoscopia só é indicada se houver sinais de alarme ou se o paciente não responder ao tratamento inicial, beleza? Maravilha, pessoal. Vamos então organizar nossa conduta diante dos possíveis cenários, começando aqui com os pacientes que têm sintomas típicos de DRGE. Vamos dividir esses casos de acordo com a frequência dos sintomas. Olha só, se o paciente tem sintomas no máximo até uma vez por semana, a conduta inicial, gente, pode ser mudança do estilo de vida associada à prescrição de antiácido sob demanda, tá? Um exemplo aqui é o Gastrol, do mesmo jeitinho que nós prescrevemos lá na dispepsia. Um sachê diluído em 200 ml de água e o paciente pode usar até 4 vezes por dia se necessário, tá? E nesses casos, se mesmo após essa tentativa de uso de antiácidos os sintomas persistirem, aí, gente, nós precisamos entrar com IBP em dose padrão, tá? De 4 a 8 semanas. Aí ficaria, então, omeprazol, 20 mg cedo em jejum, 4 a 8 semanas, beleza? Por outro lado, gente, se o paciente apresenta sintomas típicos, né, mais de uma vez por semana, aí, gente, não é um sintoma isolado, né, não é aquela coisa rara, ou seja, o paciente está tendo sintoma com mais frequência. Aí, nesse caso, não adianta tentar o antiácido, a gente vai direto para o IBP. Tá? Dose padrão também, omeprazol 20 mg ao dia, por esse mesmo tempo, 4 a 8 semanas, tá bom? Faz 4 semanas, reavalia, se não tiver melhorado, a gente pode estender até 8 semanas, certo? Junto aí com as medidas comportamentais também, beleza? Lembrando aí que se os sintomas melhorarem, isso é considerado diagnóstico clínico de doença do refluxo gastroesofágico, beleza? Agora, se não houver melhora após as 8 semanas, isso não descarta o diagnóstico de DRGE, tá? E aí é nesse ponto que a gente deve pedir a endoscopia digestiva alta. Aí, gente, enquanto o paciente está aguardando ali para fazer a endoscopia, nós podemos até tentar aumentar esse IBP para uma dose plena, lembra? Que seria aí 40 mg de omeprazol por dia, né? Ou então trocar por outro IBP. Nós conversamos que não existe evidências, né, de diferença de eficácia entre um IBP e outro, tá? Mas a depender, o organismo do paciente pode se adaptar melhor a um em detrimento do outro. Então, nessa etapa aqui, a gente poderia trocar. Mas atenção àquela regra, tá? Lembre-se que o IBP precisa ser suspenso
pelo menos 2 semanas antes da endoscopia, tá? Para não mascarar os achados ali. Então, solicitou a endoscopia, pode manter o IBP? Pode, desde que 14 dias antes, no mínimo, o paciente suspenda o inibidor de bomba de prótons para fazer a endoscopia. Certo, pessoal? Aí, gente, se a endoscopia vier normal e os sintomas continuarem, aí a gente segue para a pH-metria de 24 horas, tá? Geralmente aqui já vai o encaminhamento para o gastro para fazer a avaliação e a solicitação desse exame, beleza? Mas esse seria o fluxo adequado. Agora, gente, se o paciente tiver sintomas extraesofágicos, tosse crônica, rouquidão, ou às vezes até aquelas crises de asma que começou ali na idade adulta, a gente tem que avaliar se esse paciente apresenta, junto com os sintomas extraesofágicos, os sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Pirose ou regurgitação. Se sim, se o paciente tem pirose e ou regurgitação junto com sintomas extraesofágicos, a gente pode fazer uma tentativa de tratamento, tá? Com inibidor de bomba de prótons em dose plena, tá? Ou seja, 40 mg de omeprazol cedo em jejum, só que aqui por um tempo de 8 a 12 semanas, tá? Isso inclusive antes de pensar em endoscopia. Então, o paciente que tem, além dos sintomas típicos, sintomas extraesofágicos, nós já vamos prescrever dose plena de omeprazol ou qualquer outro IBP, né? No caso do omeprazol é 40 mg uma vez ao dia, cedo em jejum, e aqui por 8 a 12 semanas, tá? Aí o que a gente faz? Avalia o paciente nas primeiras 4 semanas, avalia ele com 8 semanas, depois avalia ele com 12 semanas, beleza? E aí, pessoal, deu 12 semanas, não teve melhora, a gente também tem que solicitar a endoscopia, beleza? E aqui, gente, é importante lembrar que esses sintomas, tosse, rouquidão e às vezes até se essa asma for causada pela doença do refluxo, esses sintomas costumam melhorar de forma mais lenta, tá? Geralmente só aí depois de 3, às vezes até 6 meses de tratamento adequado. Mas a pirose e a regurgitação, né, que estava junto com esses sintomas, é para melhorar de 8 a 12 semanas. Se não tiver melhorado, passou de 12 semanas, já solicita a endoscopia digestiva alta, beleza? Agora, por outro lado, se o paciente apresenta apenas sintomas extraesofágicos, sem pirose, sem regurgitação, aí, gente, o caminho é outro, tá? Precisamos investigar outras causas além da DRGE e aí, nesses casos, o ideal é o encaminhamento desse paciente para o gastro para ter esse segmento conjunto, certo? Foi, pessoal? Deu para entender? Beleza, gente. Vamos então para as orientações práticas no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Essa parte das medidas comportamentais aqui, gente, se aplica a todos os casos de doença do refluxo, tá? Então, vejam que a gente precisa orientar para o paciente que você diagnosticou doença do refluxo. Olha só. Primeiro, a literatura sugere que o paciente seja orientado a identificar os gatilhos dietéticos que causam sintomas nele e evitar justamente esses alimentos que disparam os sintomas. O ideal, gente, é personalizar, porque talvez o que é gatilho para um, talvez não seja para outro, tá? Então a literatura atual recomenda, ao invés de você sair proibindo tudo para o paciente, seria mais interessante identificar os gatilhos e evitar especificamente os gatilhos, beleza? Outra coisa, gente, evitar refeições tardias. O UpToDate sugere que seja orientado aí o paciente manter um intervalo de pelo menos 3 horas entre a última refeição e o horário de deitar, tá? Visando prevenir aí o refluxo no decúbito. Além disso, gente, é recomendado que esse paciente adquira o hábito de dormir preferencialmente em decúbito lateral esquerdo, tá? Porque essa posição pode ajudar a afastar ali o conteúdo gástrico da junção gastroesofágica, tá? Consequentemente, diminuindo o refluxo. Outro ponto muito importante aqui é orientar que o paciente levante a cabeceira da cama, ou seja, elevar a cabeceira da cama ali em torno de 15 a 20 centímetros, tá? Normalmente tem uns adaptadores que o paciente pode comprar na internet, que é como se fosse umas madeirinhas que ele vai colocar ali na parte dos pés superiores da cama e a cama vai ficar com a inclinação. É uma medida simples, mas que também ajuda bastante, tá? Aí, aquelas outras questões que conversamos na aula de dispepsia, né? A perda de peso em pacientes que estão em sobrepeso ou obesidade, né? Visto que o aumento da pressão abdominal piora os sintomas. E também, claro, orientações, né? Sobre cessar tabagismo,
evitar o consumo de álcool, tá? Tudo isso também entra aqui como medida. Beleza, gente? Aí, além das medidas comportamentais, né, como principal medicamento com evidência de eficácia, nós temos os inibidores de bomba de prótons, que nós conversamos muito bem sobre eles lá na aula de dispepsia, né? Eles devem ser administrados corretamente, né? Relembrando aí o quadrinho também que a gente conversou na aula de dispepsia. Os IBPs são divididos aí em dose padrão, né? Que normalmente é uma vez ao dia para todos eles. Dose plena ou dose alta, né? Que geralmente é o dobro da dose padrão. E ainda também em dose única, né? A dose plena é dose única, embora geralmente é a dose dobrada, e a dose máxima, que seria a mesma dose plena, só que tomada 2 vezes ao dia, antes do café da manhã e antes do jantar, tá? Lembrando, gente, que a escolha entre essas doses vai depender da situação do paciente. Então, por exemplo, paciente sem resposta à dose padrão de IBP, que seria aí 20 mg de omeprazol, nós podemos tentar o uso da dose plena, né? Ou então trocar um fármaco pelo outro, né? Dessas opções que eu estou mostrando aqui para vocês. Já quando nós falamos, por exemplo, de complicações da doença do refluxo, aí pode ser necessário o uso da dose plena, praticamente de uso crônico, tá? Então, às vezes o paciente vai ter que ficar ali usando omeprazol 40 mg praticamente o resto da vida, tá? E aí, normalmente, a dose máxima, que é essa que é dividida em 2 vezes ao dia, geralmente, pessoal, ela é reservada para casos bem específicos, tá? De hipersecreção ácida, ou então na úlcera péptica complicada, tá? Que são casos em que necessariamente o paciente precisa estar em segmento conjunto com o gastro, tá? Então, fica aí a tabelinha com os principais IBPs, tá? Sendo o omeprazol o mais comum no dia a dia, tendo aí a dose padrão de 20 mg ao dia, dose plena 40 mg ao dia e a dose máxima de 40 mg 2 vezes ao dia. Lembrando que todos eles cedo, em jejum, com pelo menos 30 a 60 minutos aí antes de tomar o café da manhã. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida com relação a efeitos colaterais, a interações, a mecanismo de ação, eu sugiro vocês voltarem à nossa aula lá de dispepsia, que a gente detalha muito bem esses pontos sobre os IBPs. Beleza, pessoal? E para fechar esse bloco de abordagem, gente, eu gostaria de resumir aqui de forma bem prática as situações em que a endoscopia está indicada aqui nos pacientes com sintomas típicos de DRGE, né? São 2 condições principais. Primeiro, quando não há resposta à terapia empírica, né, com inibidor de bomba de prótons, mesmo ali o paciente utilizando por tempo adequado, da forma correta, né, até 8 semanas, né, e nos casos em que tiver sintomas extraesofágicos, né, associados aos sintomas típicos, a gente pode estender isso até 12 semanas. Pode não, deve, né? De 8 a 12 semanas. Se não tiver melhora com 12 semanas, também tem indicação de solicitar endoscopia. E segundo, quando há a presença de qualquer sinal de alarme, pessoal, desde a primeira consulta, tá? Tem qualquer sinal de alarme, aquele nosso mnemônico, acid vomites, tá? Ou seja, se o paciente tem sintomas típicos de refluxo, mas não melhora com o IBP ou apresenta qualquer sinal de alarme, a endoscopia deve ser realizada para avaliação diagnóstica. Gravou aí? Beleza, então. E vamos seguir aí justamente falando dela, a endoscopia. Pessoal, quando a gente decide fazer uma endoscopia em pacientes com suspeita aí de doença do refluxo, o que a gente pode encontrar? Olha só, pessoal. Aqui eu coloquei vários achados para vocês, tá? Mas não são achados específicos da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar H. pylori, que eu vou mostrar úlceras, tá? Lembrando que quando a gente fala de doença do refluxo, a gente está falando de uma alteração do esôfago, tá bom? Mas, pensa comigo, você faz a endoscopia no paciente, correto? Pode vir outros achados associados? Pode. Então, é justamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Olha só, podemos facilmente encontrar o resultado de gastrite enantematosa antral leve. Muito comum, gente. Também a duodenite pode aparecer comumente aí. E esses aqui, pessoal, lembram da nossa aula de dispepsia. São achados comuns, tá? Mas que têm pouca correlação com os sintomas. Ou seja, encontrar isso aqui não explica necessariamente a queixa do paciente, nem na dispepsia, muito menos na doença do refluxo gastroesofágico, beleza? Já a esofagite péptica, gente, que são aí erosões no esôfago, se está no esôfago, faz sentido pensar que tem relação com a doença do refluxo, né? Exatamente, é uma das complicações da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Nós vamos conversar melhor sobre ela logo adiante, tá?
mas ela segue uma classificação chamada de Los Angeles, que a gente vai ver que ela vai aí de A até D, sendo que se for grau C ou D de Los Angeles, já confirma o diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico, tá? Conforme o consenso de Lyon 2.0. Mas se for grau A ou B, não confirma a doença do refluxo gastroesofágico, certo? O que mais? Pode acontecer também, gente, de o paciente já apresentar o esôfago de Barrett, tá? Que é uma metaplasia intestinal ou colunar, né? E é um achado que a gente precisa ficar atento, tá? Porque é fator de risco para adenocarcinoma de esôfago. Outro achado relevante, gente, é a estenose péptica, tá? Que também, junto com a esofagite erosiva, o esôfago de Barrett, também é uma das complicações da doença do refluxo gastroesofágico, tá? A estenose são áreas, gente, de estreitamento no esôfago distal, tá? Que geralmente pode cursar aí com disfagia, tá? Por isso, esse sintoma, disfagia, é um sinal de alarme, certo, gente? Podemos ver também erosões de mucosa gástrica. Pensa comigo, doença do refluxo gastroesofágico tem a ver com lesão no estômago? Não, mas pode aparecer associado à DRGE que você está investigando, certo? E as erosões de mucosa gástrica, gente, elas são, digamos assim, lesões pré-úlcera, tá? Não chega a caracterizar uma úlcera, mas é uma erosão que, se continuar ali aprofundando, pode se tornar uma úlcera, tá bom? Principalmente aí quando o paciente usa AINE, tá? Então, é uma das causas das erosões mucosas e também a infecção pelo H. pylori, tá? Então, mais uma vez, percebam que estamos falando agora de estômago e não de esôfago, certo? O que mais? Pode ser que apareça também a úlcera péptica, né? Seja gástrica ou duodenal, né? Que são causas de dispepsia, lembra? E também são causadas especialmente por AINES e H. pylori, tá? Pode ser que se apresente aí junto a uma possível doença do refluxo gastroesofágico. Nada impede do paciente ter as duas situações ao mesmo tempo. Ah, professor, então o paciente pode ter doença do refluxo gastroesofágico associado com dispepsia, e aí você vai olhar, ele ainda tem uma úlcera e tem H. pylori? Tem, pode sim, gente, com certeza, tá? Lembra que, inclusive, dentro do balaio da dispepsia, entra justamente como uma possível causa secundária a doença do refluxo gastroesofágico, certo? E lembrando, gente, que mesmo que o H. pylori esteja presente num paciente com doença do refluxo gastroesofágico, ele não tem papel importante na fisiopatologia da DRGE, certo? Ele tem papel importantíssimo lá na dispepsia. Outro ponto que pode aparecer na endoscopia, gente, é a presença de hérnia hiatal, tá? Que a gente conversou que é um fator de risco, sim, para a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Então, hérnia de hiato é um fator de risco para a DRGE. Tá bom? E, por fim, os pólipos, tá, também podem estar presentes na endoscopia, né, que chega aí até as suas mãos, e eles não têm a ver diretamente com a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Mas pode se apresentar em um conjunto, né, como achado da endoscopia. E aí, se aparecer o pólipo, o que você vai fazer? Esses pólipos, gente, eles podem ser de 3 tipos principais. Pode ser pólipos de glândulas fúngicas, tá? Que geralmente são benignos, não causam sintomas, tá? E são os mais comuns. Normalmente, eles aparecem pelo uso crônico do IBP, tá? Fazendo ali uma tentativa de secreção ácida de rebote, certo? Aí gera essa hiperplasia e aí forma esses pólipos de glândulas fúngicas, tá? Podem ser aí também outros tipos de pólipos, né? Que são os pólipos hiperplásicos, também são benignos, tá? Mas associados geralmente à infecção por H. pylori ou atrofia gástrica. Ou podem ser pólipos adenomatosos, tá? Esses sim, gente, são mais preocupantes, porque esses aqui têm potencial de virar câncer. Então, esses pólipos adenomatosos, se tiver presente, eles precisam ser retirados, tá? E se o H. pylori estiver presente, ele deve ser erradicado. Certo, pessoal? Beleza? Lembrando que esses são possíveis achados endoscópicos, tá? Não confundam. Eles podem aparecer na endoscopia digestiva alta de pacientes com doença do refluxo gastroesofágico ou então em qualquer outra causa. Mas o que tem relação estrita com a doença do refluxo gastroesofágico são aí a esofagite erosiva, o esôfago de Barrett e a estenose péptica, tá? Lembrando que a presença de hérnia hiatal é fator de risco, tá, para a doença do refluxo gastroesofágico, mas não necessariamente o fato do paciente ter a hérnia quer dizer que ele vai ter refluxo gastroesofágico patológico. Beleza, gente?
Então, seguindo aqui, vocês lembram que a gente conversou que outros critérios de certeza de DRGE, lá do consenso de Lyon 2.0, eram resultados da pH-metria de 24 horas? Então, olha esse exame aqui. O que a gente precisa saber sobre pH-metria? Pessoal, a pH-metria de 24 horas é considerado o exame padrão ouro para o diagnóstico de DRGE, tá? E as provas adoram cobrar isso. Inclusive, elas gostam de brincar para ver se o aluno sabe que, apesar da pH-metria ser o padrão ouro, a gente não pede para todo mundo, tá? Então, fica muito atento a esse detalhe. Vamos com calma aqui, olha só. Apesar de ser o exame mais preciso, o padrão ouro, esse exame tem algumas limitações. Primeiro ponto, ele não é um exame de tão fácil acesso, tá? É mais difícil de conseguir esse exame. Ele é um exame desconfortável para o paciente, né? O paciente vai ficar com um fiozinho, né, passado pelo seu nariz, lá entrando para dentro do seu esôfago, vai ficar com a bolsinha ali, com o aparelhinho monitorando, então é desconfortável. E ainda, gente, esse exame não detecta o refluxo que não seja ácido, tá? Porque ele avalia a alteração do pH. Ou seja, aquele conteúdo gástrico que volta sem causar queda do pH, esse tipo de refluxo só dá para ser identificado por um exame chamado impedanciometria, tá? Que pode ser associado à pH-metria. Aí a gente teria a impedanciopH-metria, tá? Mas aí é um outro exame, beleza? A pH-metria por si só não consegue detectar refluxo que não seja ácido. Mas então, quando é que a gente realmente precisa da pH-metria? Olha só essas indicações principais, gente. Quando o paciente tem sintomas típicos que não respondem ao tratamento com IBP e a endoscopia vem normal, ou então não esclareceu o quadro do paciente. Então, sei lá, o paciente tem sintomas típicos, pirose, regurgitação. Você prescreveu para ele IBP, 4 semanas, reavaliou, 8 semanas, reavaliou, não melhorou. Aí você solicitou a endoscopia digestiva alta. Aí vamos supor que veio esofagite erosiva Los Angeles A ou Los Angeles B. Lembra que elas não são critérios diagnósticos para doença do refluxo gastroesofágico? Então, nesse caso, a gente precisaria solicitar a pH-metria para descartar que não seja doença do refluxo gastroesofágico, tá? Então, gente, nesses casos, a gente precisa pedir a pH-metria. Beleza? Ou então, naqueles casos que o paciente tem sintomas extraesofágicos, tá? Tosse crônica, rouquidão, que não melhoraram com o tratamento padrão, tá? Também tem indicação de fazer a pH-metria, vai ser importante. Pacientes que vão fazer cirurgia anti-refluxo, tá? Tem uma cirurgia que é reservada aí para casos refratários, que normalmente faz o que a gente chama de funduplicatura, tá? Faz um certo fechamento ali do esfíncter esofágico inferior, tá? E aí, se o paciente for fazer essa cirurgia, a pH-metria precisa ser feita antes, né? Como confirmação diagnóstica de que realmente aquele paciente tem o refluxo gastroesofágico e precisa da intervenção, tá? Para evitar de operar sem necessidade, certo? E também se o paciente já fez esse tipo de cirurgia, né? A cirurgia anti-refluxo e continua com sintomas, tá? Aí também tem indicação de fazer a pH-metria para avaliar se ainda tem refluxo ácido, certo, gente? E aí, só relembrando os critérios diagnósticos de certeza de doença do refluxo gastroesofágico pela H-metria, segundo aí o consenso de Lyon 2.0, tá? Nós temos aí o tempo de exposição ácida total, né, maior que 6%, ou então mais de 80 episódios de refluxo durante o exame. Certo, gente? pH-metria foi? Excelente, então. Para a gente fechar a nossa aula, vamos conversar aqui alguns pontos importantes sobre as principais complicações da doença do refluxo gastroesofágico. Pensa comigo, se tem suco gástrico que foi feito para ficar no estômago, né, que tolera acidez e tudo mais, e esse suco gástrico está subindo para o esôfago, que é um local que é preparado para o atrito com a comida e não, né, para receber o ácido, vai machucar esse esôfago, certo? Então, como principais complicações, nós temos aí a esofagite erosiva, tá? Que são erosões causadas pelo refluxo, tá? O esôfago de Barrett, que é uma adaptação do corpo, né? Trocando ali células que antes eram feitas para passar a comida tritando e agora são trocadas aí por células que toleram a acidez, tá? Só que aí isso acaba fazendo uma transformação celular, tá? E aí também a estenose péptica, né, que é o estreitamento do esôfago causado por tanto ficar ali exposto ao refluxo. Vamos ver cada um deles aqui.
Começando aí, gente, pela esofagite erosiva, tá? Que, como a gente conversou, é quando é identificado erosões no esôfago causadas pelo refluxo. Essas lesões, gente, são classificadas de acordo com a classificação de Los Angeles, tá? Que vai do grau A até o grau D, dependendo da extensão das lesões. Aqui na tabela no final do slide, a gente vê essa classificação de Los Angeles, sendo aí o grau A, erosões pequenas, de até 5 milímetros, tá? O grau B, erosões maiores que 5 milímetros, mas que não se estendem entre duas pregas, tá? O grau C, erosões contínuas entre pregas, mas que não pegam mais do que 75% da circunferência, tá? Ou seja, elas pegam menos de 75% da circunferência do esôfago. E por fim, o grau D, que são erosões contínuas, que envolvem aí mais de 75% da circunferência do esôfago, certo, pessoal? Aí, gente, essa classificação a gente precisa saber, tá? Porque ela nos ajuda com a conduta a ser tomada. Os graus A e B, como a gente bateu na tecla algumas vezes, não são suficientes para confirmar o diagnóstico de DRGE, lembra? E, inclusive, é muito comum a gente encontrar esses graus leves até em pessoas sem sintomas, tá? Então, por isso, nesses casos, grau A ou grau B com sintomas leves, não precisa de você repetir a endoscopia para avaliar se melhorou ou não, tá bom? Agora, se a endoscopia mostrar Los Angeles grau C ou grau D, aí o cenário muda. É critério de certeza de DRGE, segundo o consenso de Lyon 2.0, tá? E esses pacientes, pessoal, devem ser tratados com inibidor de bomba de prótons em dose plena, tá? Lembra, 40 mg de omeprazol cedo em jejum, porque são quadros mais graves, tá? E a recomendação aqui é, depois do tratamento, a gente vai repetir a endoscopia 8 a 12 semanas após ali o tratamento com inibidor de bomba de prótons, tá? Beleza, pessoal? Então aqui o paciente vai utilizar o IBP por 8 a 12 semanas e depois ele vai repetir aí a endoscopia para a gente ver se melhorou ou não, beleza? E é importantíssimo, gente, essa repetição da endoscopia 8 a 12 semanas após o tratamento com IBP, principalmente para a gente descartar se debaixo daquelas erosões não haviam ali um esôfago de Barrett oculto, tá? Então por isso que tem que olhar, certo, gente? E um ponto importante aqui, pessoal, é que como esses pacientes têm alta taxa de recidiva, grau C, grau D, a gente considera o uso crônico de inibidor de bomba de prótons, tá? Depois que ele fez aquele tratamento inicial, 8 a 12 semanas, fez a endoscopia, melhorou, reviu a endoscopia e não tem Barrett, a gente considera uma manutenção do inibidor de bomba de prótons, só que agora na menor dose efetiva. O que seria isso? Se o paciente tiver sem sintomas, mantendo ali um uso de 20 mg de omeprazol, ótimo, é essa a dose. Se ele precisar de 40, essa é a dose mínima efetiva, ou seja, é a menor dose que gera ele sem sintomas, beleza? Justamente para manter o controle dos sintomas com segurança. Certo, pessoal? Então, essa classificação ajuda a entender a gravidade da lesão e guiar o segmento do paciente. Deu para entender? Excelente. Então, passamos para outra complicação importante, que é a estenose péptica. Essa condição, gente, acontece quando há áreas ali do esôfago de estreitamento esofágico, especialmente no esôfago distal, tá? Geralmente resultado aí de inflamação crônica por conta desse refluxo ácido que vai subindo ali, tá? Essa estenose, gente, ela costuma estar associada à esofagite mais grave, principalmente o grau D da classificação de Los Angeles, tá? E pensa comigo, se está reduzindo ali o lumen do esôfago, esses pacientes têm risco de impactação alimentar, ou seja, o alimento pode ficar preso ali na área estreitada, o que se manifesta aí como disfagia, tá? Nessa imagem aqui ao lado, dá para observar a região aí da ponta das setas, tá vendo? Que mostra um local de estreitamento do esôfago. Deu para perceber? Compara com a parte de cima, o tanto que embaixo está menos dilatado, ou seja, está estreitado. Certo, gente? E o tratamento dessa condição, gente, é
principalmente segmento com gastroenterologista, tá? Normalmente aqui é necessário fazer dilatação endoscópica, tá? Dessa estenose, mas também é importante controlar o refluxo, tá? E aqui geralmente o paciente vai precisar usar inibidor de bomba de prótons em dose plena, tá? Então, por exemplo, omeprazol 40 mg uma vez ao dia, de forma crônica, tá? Para evitar recorrência, beleza? E em muitos casos, gente, pode ser necessário também a cirurgia anti-refluxo para tentar controlar os sintomas, beleza? E por fim, gente, uma importante complicação da doença do refluxo gastroesofágico é o esôfago de Barrett, tá? Que é aquela metaplasia colunar ou metaplasia intestinal, né? Que ocorre no esôfago distal como resposta crônica ali ao refluxo. Tá? E para ser configurado Barrett, essa metaplasia ela precisa se estender mais de 1 centímetro, tá? Acima da junção esôfago-gástrica, e ela precisa ser confirmada por meio de histopatológico, ou seja, da biópsia que o endoscopista coleta dessa região. Reforçando aqui que essa complicação é considerada fator de risco para adenocarcinoma de esôfago, embora o risco absoluto, a literatura mostra que é baixo, tá? Variando aí de 0,1 e 0,4% ao ano de risco de malignidade. Sendo aí os maiores riscos, pessoal, associado ao sexo masculino, tá? Pacientes idosos e especialmente aqueles pacientes que têm Barrett maior que 3 centímetros de extensão ou naqueles que têm displasia de alto grau. Esses são os principais fatores de risco para malignização do esôfago de Barrett, ou seja, para se tornar um adenocarcinoma de esôfago. Aí, gente, o tratamento do esôfago de Barrett também ele é intenso, tá? Deve ser feito aí com inibidor de bomba de prótons em dose plena, então omeprazol 40 mg cedo em jejum uma vez ao dia, uso crônico, tá? Ou então, muitos casos também é interessante a avaliação com o gastro, né, para ver a indicação de cirurgia anti-refluxo também. E para esse diagnóstico, gente, ele precisa, reforçando aqui com vocês, ser confirmado por biópsia lá na endoscopia, tá? A biópsia precisa mostrar metaplasia intestinal no epitélio do esôfago, tá? E nessa biópsia pode ou não mostrar displasia. E essa displasia pode ser de baixo ou alto grau, tá? E isso muda o acompanhamento e a conduta, como a gente vê nesse fluxograma aqui do lado, tá? É um fluxograma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que ela nos diz? Olha só, se a biópsia do seu paciente vem aí que mostra que ele não tem metaplasia intestinal, ou seja, ele não tem esôfago de Barrett. Então, esse paciente continua na atenção primária, utilizando o inibidor de bomba de prótons, conforme os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Simples assim. Por outro lado, se ele tiver metaplasia intestinal, mas não tem displasia, a gente discute a possibilidade de repetir a endoscopia em 3 a 5 anos, tá? Porque, como a gente conversou, o risco de progressão é bem baixo. E aí, gente, se for optado em decisão compartilhada com esse paciente repetir a endoscopia, aí é interessante que esse paciente seja encaminhado para o gastro, tá? Para ele acompanhar esse segmento. Certo? Já se o laudo vier com displasia indefinida ou displasia presente, né? Aí, esse paciente precisa ser encaminhado ao gastro, tá? Para ter o segmento conjunto. E, no caso, se o diagnóstico for de adenocarcinoma de esôfago, esse paciente deve ser encaminhado imediatamente para o serviço de oncologia. Certo, pessoal? Esse esqueminha aqui da Federal do Rio Grande do Sul ajuda a gente a saber se o paciente fica na atenção primária ou se já precisa ser encaminhado à atenção secundária. Fez sentido? Beleza, gente? Maravilha, então. Com isso, nós varremos os principais pontos da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Desde a suspeita até a identificação de complicações, o manejo desses casos, né? Eu espero aí que vocês tenham aprendido um pouco mais com essa aula. Desejo a vocês ótimos estudos e até a próxima.